Senadora Elisiane Gama acerta ao pedir o indiciamento de Bolsonaro? Olha, eu estava aqui acompanhando o debate de vocês, e eu acho que a gente tem que ter em mente que este relatório tem um grande mérito de ser um documento oficial, o primeiro documento oficial produzido pelas instituições brasileiras após esses 4 anos de governo Jair Bolsonaro, onde é feito um raio-x da degradação democrática promovida pelo governo e contextualiza os atos do 8 de janeiro enquanto um projeto de degradação que foi implementado desde o primeiro dia de governo Bolsonaro. Isso não é pouca coisa, né? A gente ainda não tem, desde uma perspectiva das instituições políticas, jurídicas, um documento que faça essa relação, faça essa afirmação e correlacione diversos fatos até se chegar aos episódios criminosos do 8 de janeiro. Isso é importante porque nós tivemos, nesses 4 anos de governo Bolsonaro, um tipo de bloqueio a qualquer tipo de investigação e responsabilização. Nós tivemos, a muito custo, a CPI da pandemia de Covid, mas quaisquer outras investigações sobre os atos do governo Bolsonaro ficaram bloqueadas pelas instâncias responsáveis. Então, é muito simbólico que esse primeiro documento oficial saia da CPMI e saia também com, querendo ou não, uma iniciativa que veio, né, dos próprios aliados ali do governo Bolsonaro para tentar criar essa narrativa terraplanista, como disse o Josias, de que seria o próprio governo Lula que estaria tentando aplicar um golpe em si mesmo. Então, há uma relevância no registro, como disse a senadora, da memória e da verdade do que foram esses 4 anos, com uma grande compilação de fatos que a gente ainda não tem em nenhum outro caso. O segundo ponto importante é de que esta é uma CPI que tramita paralelamente a inquéritos no Supremo Tribunal Federal e que, portanto, ela se aproveitou das investigações que foram publicizadas e ela também alimenta o curso dessas investigações. De fato, como a gente já tem inquéritos em andamento, é possível que essas provas sejam duplicadas, né? De que a gente não tenha nenhuma grande descoberta feita pela CPMI. Porém, desses inquéritos que estão em andamento na Polícia Federal, sob supervisão da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, nós ainda não tivemos uma concatenação de fatos e autoridades responsáveis pelo 8 de janeiro. Nós sabemos que há financiadores investigados, nós sabemos que há deputados instigadores investigados, nós sabemos que Bolsonaro foi chamado a depor, nós sabemos que Anderson Torres foi preso, que Ibanez Rocha teve uma certa responsabilidade ali logo após o 8 de janeiro, mas é agora o relatório da CPMI que descreve uma participação pormenorizada, de maneira pública, de que essas autoridades tiveram em relação aos atos do 8 de janeiro. Este ainda não é o estágio dos inquéritos, ao menos não publicamente, em que a gente possa conhecer o envolvimento dessa cúpula. E não é pouca coisa a gente ter um relatório que de fato indique presidente, vice-presidente, cúpula da inteligência, uma série de militares envolvidos num plano de degradação democrática brasileira. Então, eu vejo este relatório como um documento histórico bastante relevante e que pode, sim, ajudar não só a esclarecer a população sobre o envolvimento dessas autoridades e, eventualmente, ajudar a inteligibilidade desses inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal, mas que ainda não foram tornados públicos e onde não há indiciamentos formais de nenhuma dessas autoridades que foram listadas aqui O, nesse relatório da o, CPMI.
O professor Mairovich, muita gente perguntando aqui, isso abre o caminho então para a prisão de Bolsonaro, porque o indiciamento ele indica que há indícios, né, da autoria do crime. O crime do 8 de janeiro, qual é a gravidade do crime do 8 de janeiro? Isso pode realmente ser um caminho para a possível prisão de Bolsonaro, que é tão perguntada aqui pela nossa audiência, professor Mairovich? Olha, nós estamos então em sede de prisão cautelar, se existe essa possibilidade. A prisão cautelar ela é baseada na necessidade. Se o ato foi grave ou não foi, no caso evidentemente foi, isso tem um peso muito menor, porque a prisão cautelar é para evitar fuga, para garantia da ordem pública, não tem nada a ver com a culpabilidade, que é outra coisa. Então, no momento, pelo que existe, o Bolsonaro está tentando fugir, está tentando impedir apurações de provas. Até o momento, não. Ele está simplesmente exercitando o direito do esperneio, está esperneando e as provas e a água está chegando na narina dele, finalmente. Mas não vejo elementos para uma prisão cautelar preventiva no momento. É isso. Professor Walter Mairovich, professora Heloísa Matos, quer falar sobre essa possibilidade de prisão? Professora Heloísa. Concordo com o professor Walter, a gente teria que ter provas de que Bolsonaro estaria atrapalhando as investigações para que surgisse uma possibilidade de prisão cautelar. E isso está fora do cenário por enquanto.